Jornalistas Livres estão aqui hoje com o Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência pelo PSOL e uma das mais importantes lideranças do Brasil. Liderança de massa. O Guilherme Boulos é um dos coordenadores do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é um movimento que já garantiu moradia para milhares de trabalhadores e um movimento que continua ocupando imóveis vazios e tal, em busca de uma reforma urbana mais ampla. O Guilherme é agora o candidato, pré-candidato à presidência pelo PSOL, e é um cara que tem uma visão crítica em relação ao que aconteceu nos últimos anos. Nós estamos aqui para aprofundar tudo isso e para que ele explique por que a gente, enfim, deve votar nele. Guilherme, é uma honra estar aqui com você, um grande companheiro, nós já acompanhamos várias ocupações de vocês e sabemos que é na luta que essa candidatura se construiu. Então, portanto, para nós é uma honra e queremos... A honra é minha, Laura, para estar aqui mais uma vez com Jornalistas Livres. Vocês sabem da admiração que eu e todos nós temos. Guilherme, eu queria que você explicasse para nós por que você, nessa trajetória tua, resolveu se candidatar pelo PSOL e não pelo PT. Pessoal, Laura, como você mencionou, eu venho do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, minha militância há mais de 15 anos no movimento. O movimento já tem 20 anos de trajetória. Nesse processo, além de fazer luta social, o movimento construiu suas posições políticas, sua visão de mundo. Em relação aos 13 anos de governo do PT, nós sempre tivemos críticas expressas nas nossas lutas, na prática e nas posições verbalizadas pelo movimento, pelos seus dirigentes. Isso nunca nos impediu de reconhecer avanços, né, e diferenças com a direita tradicional que sempre governou esse país. Os programas sociais, a valorização do salário mínimo, políticas públicas de investimento que foram feitos durante esses 13 anos. Mas não foram feitos enfrentamentos importantes nesse período. Enfrentamentos a questões que mantêm uma desigualdade estrutural na realidade brasileira e que não mudaram a lógica de funcionamento do Estado. Alguns temas. Reforma política. Não se tocou numa reforma política, havia força para isso. O Lula chegou a ter 90% de aprovação na sociedade, né? E se manteve um modelo de governabilidade baseado apenas no Congresso Nacional, com aliança com velhos partidos, e essas alianças têm um preço, têm um custo político, né? Um custo tanto em relação às pautas que o governo vai poder levantar, como um custo em relação às práticas políticas que se perpetuam no Estado brasileiro, né? Nós achamos que não dá mais isso, né? Esse sistema político faliu. O sistema político inaugurado no fim da ditadura militar da Nova República, ele está na lona. Não é mais possível pensar um projeto de transformação na realidade brasileira que não coloque o dedo nessa ferida. Porque a governabilidade como sinônimo de balcão de negócios, né, isso dá no que nós estamos. Deu no golpe, inclusive. É preciso pensar uma forma de governabilidade que se apoie também na mobilização social, na participação permanente das pessoas por plebiscitos, por referendos. Esses temas não foram tocados, né? O próprio tema das comunicações, né? A estrutura do sistema de comunicação no Brasil, vocês sabem muito bem, é um oligopólio. 6 famílias definem tudo. Isso não se resolve no controle remoto, né? Porque no controle remoto você vai poder apertar entre as opções que existem. Isso se resolve, em primeiro lugar, fazendo a Constituição ser cumprida, né? A Constituição proíbe monopólio, a Constituição proíbe propriedade cruzada, a Constituição proíbe concessão para políticos. Isso tudo existe hoje a rodo no Brasil. Para igrejas, e não é enfrentado, né? Não foi enfrentado nos governos do PT, com o entendimento de que essa imprensa poderia aceitar as políticas que estavam fazendo, não iria tomar partido. Aliás, boa parte da mídia hegemônica apoiou o golpe munida de verbas públicas da publicidade oficial, né? Isso para ficar nesses 2 temas democráticos, mas colocaria outras questões. Uma reforma tributária profunda. O Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. Mesmo com políticas sociais, mesmo com o processo de valorização do salário mínimo, não foi revertido o mecanismo estrutural que faz do Estado brasileiro um fator de concentração de renda. Um Estado pode atuar de maneira distributiva na sociedade e ele pode atuar de maneira concentradora. O Estado brasileiro, historicamente, atua de maneira concentradora. É um Robin Hood ao contrário, né? Tira dos pobres por um sistema tributário injusto
em que mais de 50% de toda a arrecadação de impostos são impostos sobre consumo, que é um imposto em que proporcionalmente o pobre e a classe média pagam mais que o rico, né? O imposto sobre renda é menos de 20%. E olha, aqui nós estamos falando de uma questão quase civilizatória, não é? Nos Estados Unidos, o percentual de imposto sobre a renda é 40%. Não é um país bolivariano nem comunista, né? Então, há algumas questões absolutamente arcaicas que caracterizam um capitalismo casagrande, que é o modelo do capitalismo brasileiro, e que não foram enfrentadas, né? Esses temas estruturais não foram tocados nos 13 anos. De algum modo, o golpe foi um resultado, ao fim e ao cabo, dos limites que essa política tinha, né? Foi um momento em que, como não dava mais para conciliar interesses por conta da crise econômica, né, o próprio andar de cima da sociedade falou, agora é o momento da espoliação, e deram o golpe. Se nós não aprendermos a lição do golpe e não tivermos a capacidade de criticar os limites do que foi feito, a esquerda não vai estar à altura dos desafios que estão colocados hoje. O PSOL é um partido com quem nós sempre tivemos relação, assim como tivemos com outros partidos de esquerda. Agora, o PSOL foi construindo nas lutas e nas posições políticas também uma identidade com as posições que nós temos, né? Por exemplo, no episódio do golpe, nós nos colocamos, e o PSOL com essa mesma posição, com críticas em relação ao que o governo Dilma fazia, botou o Levi, a MP do seguro-desemprego, das pensões, mas ao mesmo tempo com uma clareza de que tinha um golpe no país e de que o que poderia vir depois era muito pior, como se consumou. Então, as críticas não nos impediram de estar na linha de frente na resistência ao golpe, né? Ao mesmo tempo, ter diferenças hoje em relação às posições do Lula, né, não nos impede de estar na linha de frente da defesa do direito dele ser candidato e contra a sua condenação injusta. O PSOL também adotou essa posição. Essas aproximações deram as condições políticas para que se construísse uma aliança. A candidatura que nós estamos construindo, a campanha que nós estamos construindo, ela é a de uma aliança do PSOL, com uma série de movimentos sociais, com vistas a apresentar um novo projeto para o país. Agora, como seria feita essas reformas, sendo que o PT apresentou diversas delas e o Congresso se recusou a colocar na pauta? Seria por plebiscito? Como você pretenderia colocar essas reformas em pauta e serem votadas e aplicadas? Olha, o Poder Legislativo tem um papel fundamental. Agora, o voto para o Poder Legislativo não pode ser visto como um cheque em branco ou como uma terceirização do processo de decisão política. Eu votei e depois eles fazem o que querem, né? O Poder Legislativo tem um papel, mas não pode tudo. A sociedade e as pessoas têm que ser chamadas e têm que ser ouvidas para decidir sobre questões fundamentais. Senão, acontece o que aconteceu no último período. 60% da sociedade era contra a reforma trabalhista. Aprovaram. A enorme maioria da sociedade era contra o congelamento de investimentos sociais, a emenda constitucional 95. Aprovaram. Então, se cria um abismo que gera o sentimento de antipolítica e de desesperança que nós temos hoje na sociedade, né? Que é um sistema político de costas para a opinião das maiorias e para o interesse das maiorias. Nós precisamos entender que hoje, não hoje, mas continua, o Estado brasileiro está capturado pelos interesses das grandes corporações. É um Estado sequestrado, né? E o sistema político gira isso, reproduz isso. Não é possível um programa de transformação na sociedade que não passe por uma nova maneira de fazer política, por uma nova concepção. Se for desse jeito, a governabilidade é ali, negociar maiorias no parlamento, não vai fazer reforma política, não vai democratizar a sociedade, não vai ter reforma tributária, ao contrário. Vão fazer a reforma da Previdência, vão privatizar tudo. Essa é a lógica do sistema político. E esse sistema faliu. Qualquer pesquisa de opinião mostra o grau de credibilidade que as instituições do sistema político brasileiro têm. Não precisa nem de pesquisa de opinião, pega o Data Boteco, conversa com qualquer um no meio da rua, né? Então, o que está em jogo hoje é que, para que a gente tenha a capacidade de enfrentar os desafios de democratização da sociedade brasileira e de combate direto à desigualdade, nós temos que transformar efetivamente o sistema político. Nós temos que mudar a forma de fazer política. E isso é sim por plebiscito, é por referendos, é por conselhos em que as pessoas também possam decidir sobre o orçamento, é por mecanismos como o veto popular, que um percentual do eleitorado pode propor o veto a medidas tomadas pelo Legislativo. Existem uma série de mecanismos de aprofundamento democrático que no Brasil
são um tabu, não se coloca, porque isso vai contra os interesses do 1% de uma oligarquia que comanda o Estado. Nós temos que colocar isso na mesa. Isso significa trazer as maiorias para o processo de decisão política, para o tabuleiro, né? Então, esses mecanismos são possíveis, mas isso implica a gente pensar numa outra lógica, porque na lógica estrita desse sistema político, nada que favoreça as maiorias é possível. Para tornar essas agendas possíveis, nós temos que fazer política de um outro jeito, que é um processo que não seja apenas a disputa institucional sem lastro na sociedade, sem mobilização da sociedade e sem chamar as pessoas constantemente a participarem da política. É isso que nós estamos propondo. Concretamente, acho que os exemplos que você deu, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tantas medidas, a restrição, o teto de gastos, enfim, iniciativas que a Casa Grande quis tomar, apesar do repúdio generalizado da sociedade, muitas delas eles conseguiram aplicar. O teto de gastos está aí, a reforma trabalhista está aí, a reforma da Previdência não foi, mas foi quase ali. Parece que ser contra a sociedade brasileira já é, né? Tanto que eles tiveram que dar um golpe, porque eles não estão nem aí para a opinião da sociedade brasileira. Mas o problema é a mobilização, né? Quer dizer, a mobilização não foi suficiente para barrar esses avanços. Como você pretende usar a tua candidatura como alavanca para esse processo de mobilização? Quer dizer, é isso mesmo que você pretende? É usar a candidatura como mais uma voz, mais uma vez, para chamar a população para a mobilização? Veja só, Laura, o projeto que nós defendemos depende de ampla mobilização da sociedade. E aí a gente entra numa coisa que não pode cair no ovo ou a galinha, que vem primeiro. Porque é verdade que a sociedade está desmobilizada, mas é verdade também que parte importante da desmobilização da sociedade tem a ver com uma descrença em alternativas políticas. As pessoas não se dispõem a mobilizar porque olham, veem o sistema político e criam uma opinião social de que, olha, por aí não vai, né? O abismo que existe hoje entre Brasília e o Brasil, ele é, em uma parte, indignante, o que se expressa nas pesquisas, na opinião das pessoas na rua, mas ele também pode ser desmobilizador, né? Porque muitas vezes até o projeto que se apresenta como alternativa e como esquerda, se apresenta dentro do establishment. Não consegue, portanto, dialogar com esse sentimento de antipolítica, de desesperança da sociedade. O problema não é que as pessoas estejam desesperançosas. O problema não é que as pessoas estejam insatisfeitas, né? As pessoas têm todas as razões para estar insatisfeitas com a política. Isso é altamente compreensível. O problema é que isso não abra novos horizontes. O problema é que isso gere desânimo, depressão. Então, uma campanha, num momento como esse, não pode ser uma campanha eleitoral quadrada e tradicional. Não pode só ir lá na televisão e apresentar propostas para as distintas áreas para o país. É claro que tem que ter um programa sério, construído a várias mãos, um programa que apresente alternativa para as questões reais da vida das pessoas, que não fique só elucubrando sobre conceitos, né? Mas tem que ser uma campanha de mobilização. Nós, quando decidimos construir essa aliança e construir essa campanha junto com o PSOL, a decisão, primeiro, é que não é campanha para marcar posição. Não é campanha para ficar falando para nós mesmos, para ficar polemizando com o setor progressista e com a esquerda. É uma campanha para tentar falar amplamente com a sociedade. É uma campanha para valer. Mas uma campanha para valer, nesse momento, não é ao estilo dos marqueteiros, né, de ficar ali, ó, toma cuidado, não pode falar disso, esse tabu. Uma campanha para valer nesse momento é tentar fazer ressurgir um ânimo e uma esperança nas pessoas, colocando o dedo na ferida, tratando de questões que parece que dentro da política oficial estão proibidas, né? E, ao mesmo tempo, fazendo uma campanha no seu método de mobilização permanente. Todo o processo, desde a construção do programa até a construção da campanha, nós estamos pensando como um processo de mobilização, organização e enraizamento no país. O programa, por exemplo, nós criamos grupos de trabalho com uma série de pessoas, já como base no programa do Vamos, que tínhamos feito no ano passado, um puta processo, você participou lá no debate de comunicação em Fortaleza, com debates em praças públicas, que gerou uma construção programática, uma primeira síntese. Nós estamos pegando essa síntese, juntando grupos de trabalho com
com vários intelectuais, vários críticos, gente muito boa para pensar, e depois vamos pegar esse resultado e fazer debates em todo o país sobre o programa. Envolver as pessoas para discutir a política, né, e não apresentar o prato pronto. Ao mesmo tempo, o processo de construção da campanha tem que ser um processo de discussão política de rumos do país e de mobilização, de conexão com as pautas, de conexão com as demandas, de conexão com as lutas nos bairros, nas periferias. É isso que nós queremos construir. Uma campanha só faz sentido no momento tão grave que nós estamos vivendo no país, num contexto de golpe, se ela, além de fazer a disputa real do poder, não para marcar posição, for também uma campanha que mobilize amplamente a sociedade e que possa gerar esperança. Então, isso aí, para mim está claro que durante o governo do PT houve uma desmobilização dos movimentos sociais, uma institucionalização, quer dizer, se colocaram direções de lideranças dos movimentos sociais dentro do aparelho de Estado para fazer políticas públicas, e nessa medida as políticas públicas se sobrepuseram aos próprios movimentos sociais, muitas vezes, né? E houve uma desmobilização da participação popular. Parece que você está imaginando o contrário, mas o que eu acho interessante é o seguinte: nesse exato momento tem duas candidaturas que vêm como uma resposta à falência do sistema político. E por engraçado que seja, vem você pela esquerda e vem o Flávio Rocha pela direita. Quer dizer, vem você apoiado numa das mídias mais importantes que surgiram em 2013, que foi a mídia Ninja, e veio o Flávio Rocha apoiado no MBL. Quer dizer, dois feitos, você, uma das coisas mais, um dos atos mais importantes que aconteceu contra o movimento da Copa, por exemplo, foi você ali na ocupação ali da Copa do Povo, em Itaquera, na beira do estádio do Itaquerão, marcando 2013, né? Quer dizer, foi 2014 já, mas como fruto direto das mobilizações de 2013. Então, tem várias pessoas que estão diagnosticando essa coisa da antipolítica, da crítica ao sistema político de 88, da Constituição de 88, o próprio Dória, isso, enfim, tem várias pessoas. No entanto, a gente tem que o recordista de aprovação popular, de intenções de voto, por enquanto, é o Lula. Em segundo lugar, vem outro, entre aspas, dinossauro, que é o Bolsonaro, representando nada mais nada menos do que a coisa lá atrás, a ditadura mesmo. Então, a minha dúvida é a seguinte: quando é que isso aí vai virar um movimento real, entendeu? Quer dizer, porque teórico da não política existem muito, mas nós nunca tivemos um congresso tão reacionário, tão atrasado. As lideranças mais expressivas, tanto da esquerda quanto da direita, são ainda da velha política. Como que você acha que isso aí vai virar, de fato, mobilização, vai virar, de fato, aquela velha e boa luta de classes? Veja, Laura, eu acredito que essa velha e boa luta já está em cena. Se a gente olhar, quem lidera as pesquisas hoje é o Lula. Lidera as pesquisas, a maior liderança política do país, fez um governo aprovado pela maioria e hoje constrói o seu discurso se apoiando no que fez no governo e por isso tem essa capilaridade. O segundo lugar é o Bolsonaro, que eu faço uma leitura um pouco diferente da tua. É evidente que o Bolsonaro é um dinossauro, é evidente que o Bolsonaro é a coisa mais atrasada que tem, é um bandido, mas o eleitorado do Bolsonaro não se identifica ou não diz que vai votar nele por essas razões necessariamente. O fenômeno Bolsonaro é uma expressão do fenômeno da antipolítica. O Bolsonaro é uma tentativa, muito mais do que o Flávio Rocha, de canalizar a antipolítica pela direita, né? Como Marine Le Pen fez na França, como de algum modo o Trump. O Bolsonaro é uma caricatura muito pior, né? Fez nos Estados Unidos, né? As canalizações do sentimento de antipolítica pela direita nós estamos vendo no mundo todo, né? O Bolsonaro é uma expressão disso. Ele conseguiu vender uma imagem até aqui da imagem de alguém que é contra tudo que está aí, contra essa bandalheira. O cara é deputado há 30 anos, a maior parte no partido do Maluf, nunca aprovou um projeto, exatamente. É um tranqueira, é uma imagem obviamente falsa, né? Mas
essa imagem foi vendida. E é isso que está dialogando com o setor, em especial de juventude, que de algum modo, vai na onda do Bolsonaro, né? Eu acredito que isso já é expressão de uma falência do sistema político. O golpe é uma expressão da falência desse sistema, né? Esse presidencialismo de coalizão não gira mais, né? Um sistema político ele tem que ter uma capacidade mínima de coesionar a sociedade, mesmo que ele seja desigual, né? Ele tem que ter um mínimo de condição de formar maiorias, de ter uma opinião social favorável. Esse sistema político perdeu essas condições. Junho de 2013 foi um estouro de panela de pressão, que já foi uma demonstração disso, né? E no último período, em especial, o processo que desaguou no golpe, mostra que essas engrenagens não funcionam mais. Nós precisamos pensar alternativas. O problema é que não necessariamente a falência do sistema político vai gerar algo melhor do que ele. Pode gerar um processo regressivo, né? No pré-fascismo na Europa, você também tinha um cenário de crise econômica, de desesperança política, de crise, e gerou um processo regressivo no fascismo. Hoje no Brasil nós temos várias expressões desse processo regressivo. O Bolsonaro é a principal delas, né? Mas o judiciário também tenta surfar nessa onda da antipolítica e de salvadores da pátria a serem produzidos. Alguns deles possivelmente vão sair candidatos nessa eleição, né? De algum modo, o que é o fenômeno do Dória, da antipolítica como gestor, como empresário, que também fez escola no mundo. O Macri é isso na Argentina, o PPK é isso no Peru, o Macron é isso na França, né? São essas expressões. Agora, há também espaço para canalizar esse mesmo sentimento de antipolítica pela esquerda. Há um espaço para isso. Mas isso implica a gente construir um processo que seja muito claro e caracterizado contra este establishment. Nós não podemos ser boia de salvação da nova república. Esse sistema político de fato faliu e nós queremos um aprofundamento democrático, nós queremos radicalizar a democracia nesse país. A solução para a falência da nova república não é ordem, porrada e fechamento democrático, não é tanque na rua. A solução é botar as pessoas para decidir. De fato, essa política não representa as maiorias. Esse modo de fazer política não representa as maiorias. E nós temos que apresentar uma solução para isso. Se nós não nos colocamos nesse âmbito, a gente faz com que todo o sentimento de rejeição à política na sociedade vá de bandeja no colo da direita. E é o que tem ocorrido no último período. Por isso a urgência de construir alternativas à esquerda que representem isso. E no mundo todo isso também tem se expressado. Olha o que é a Frente Ampla no Chile. 3 meses atrás teve 20% na eleição, vinda de ocupações de escola, de universidades, de um processo político novo também, que se colocou, olha, a nossa demarcação é daqui para cá, né? Nós não vamos baixar nossas bandeiras. Ao contrário, onde a esquerda tem baixado suas bandeiras, tem perdido. Onde a esquerda tem aprofundado as suas bandeiras de enfrentamento ao 1%, de enfrentamento aos bancos e ao sistema financeiro, de enfrentamento a um sistema político que faliu, ela tem tido a capacidade de dialogar com o sentimento das maiorias. Aqui na América Latina, o caso do Chile é muito emblemático. Na Europa, o caso do Podemos, o caso do Corbyn na Inglaterra. Todas essas expressões, o próprio Bernie Sanders nas prévias democráticas do Partido Democrata nos Estados Unidos, né? São expressões. Agora, Bolso, por que você acha que aconteceu o sequestro do junho de 2013, já que você foi inclusive um protagonista desse movimento? O que aconteceu em 2013 que permitiu que esse movimento fosse todo sequestrado pela direita como foi? Você tem alguma autocrítica a fazer em relação a 2013? Vê só, Laura. Junho de 2013 começou com um movimento legítimo de luta por transporte público, né? Num momento de crise urbana profunda, que as pessoas, por uma dinâmica do modelo de desenvolvimento, estavam sendo jogadas mais para as periferias, né? Um mal-estar colocado nas cidades, foi também um momento de ocupações de terra, pelo avanço da especulação imobiliária, o tema da mobilidade. Esses temas urbanos, serviços públicos estavam muito caracterizados e levaram aquelas mobilizações de junho. A direita se deu conta disso rápido, né, e fez um processo de apropriação, como historicamente fazem. Agora estão fazendo uma coisa absurda, criminosa com a Marielle. Marielle, uma mulher negra, vinda da favela, militante do PSOL, militante de esquerda, né? E estão querendo usar a Marielle da maneira mais cretina para legitimar a intervenção militar que ela era contra, caracterizadamente.
né? Estão fazendo... não, olha, o caso da Marielle é mais uma expressão da violência que mostra como é necessária a intervenção militar. Essa mesma jogada de apropriação fizeram em junho, canalizando para um sentimento difuso, né, que, em parte, gerou alternativas à direita. Mas nós não podemos fazer uma leitura unilateral de junho, né? Acho que junho não foi nem a expressão de uma revolução popular, mas tampouco foi, né, um movimento golpista contra o governo do PT, né? Essas duas leituras são unilaterais. Junho foi um movimento originalmente muito legítimo, né? Aliás, puxado por um movimento de esquerda, que era o Passe Livre, mas que houve depois um grande processo de apropriação, usando da Globo, usando das ferramentas que essa turma sempre teve, né? Nas próprias redes sociais, isso se expressou, mas que isso foi gerar um caldo posteriormente, essa apropriação gerou um caldo posteriormente, que dá em MBL, dá nas mobilizações pelo impeachment, vem pra rua, mas também gerou em coisas à esquerda que nós não podemos esquecer. O caldo de junho de 2013 também estava ali nas ocupações de escola pelos secundaristas, que foi uma coisa extraordinária, um dos movimentos sociais mais bonitos que nós vivemos nos últimos anos do Brasil, mais elucidativos, né? Junho estourou uma panela de pressão, estourou para todo lado, né? Ali foi uma demonstração de que o consenso social que havia sido costurado, ele estava chegando num limite, né? Então, se abriu uma polarização maior na sociedade a partir daquele momento. É evidente que esta apropriação que a direita fez ganhou um contorno muito grave depois nas mobilizações contra o golpe. Mas daí a dizer que junho foi um movimento originalmente golpista, planejado pela CIA para fazer aquilo, isso não me convence. Agora, nessas lutas políticas, quando a gente fala da política clássica, fica claro como se dá. Mas tem um componente que é o empresariado e que emprega uma massa gigantesca. E a gente viu em governos, por exemplo, como o da Venezuela, que quando resolveu ter um embate político com essa classe, também sofreu boicotes. E como que você pretende lidar com essa classe empresarial que emprega tanta gente? Se vai se dar na disputa das leis ou vai haver uma conversa, uma aproximação? Como que vai ser sua relação? Olha, qualquer projeto que pretenda governar para as maiorias no país tem que ter como foco o enfrentamento à desigualdade que nós temos. Isso é algo brutal, né? A classe dominante brasileira, ela está acostumada a uma lógica de capitalismo sem risco. Quando tem lucro, privatiza. Quando tem prejuízo, socializa. Essa é a lógica. Não que essa não seja a lógica do capitalismo no mundo todo, mas aqui isso se dá de uma maneira nua e crua, brutal. Então, se apropriam do Estado, né, com todo tipo de isenção. Teve o Refis agora, a MP do Refis é um negócio escandaloso. É 1.800 bilhões de reais de dívidas sendo refinanciadas com desconto de 99% nos juros. Então, essa turma não paga imposto, né? Tem um carro velho que você parou ali embaixo, você vai pagar IPVA. O jatinho, o helicóptero, o iate não paga, né? Tributação sobre lucros e dividendos, que existe em qualquer parte do mundo. O Fernando Henrique acabou com isso nos anos 90, nunca mais voltou. Isso daria, segundo estimativas, dependendo da alíquota, numa alíquota razoável, isso poderia dar 100 bilhões de reais por ano para o país, né? Taxação de grandes fortunas, que está prevista na Constituição de 88 e até hoje não regulamentada. Essa turma está acostumada a pegar todo tipo de privilégio do Estado, quer dizer, o Estado é máximo quando serve para eles, né? E o Estado tem que ser mínimo para prover as maiorias. E por isso não querem pagar nada. Tem que romper com essa lógica, né? Essa lógica precisa ser rompida. O argumento cínico de que isso pode gerar um enfrentamento com o empresariado e isso vai acabar com a economia do país e gerar mais desemprego. Não dá mais para ficar nessa chantagem, né? É a mesma chantagem que as agências de risco fazem com o país. Olha, faz aqui a minha cartilhazinha, senão eu vou rebaixar a sua nota, né? Parece professor falando pro aluno indisciplinado. As mesmas agências de risco
que em 2008, uma semana antes do Lehman Brothers quebrar, davam a mais para o Lehman Brothers como nota, né? Essas agências chantageiam, o sistema financeiro internacional, os bancos chantageiam, com o argumento de que vai cortar investimentos, e mantém um sistema de espoliação, uma Disneylândia financeira que é o Brasil. Isso tem que ser enfrentado, né? Enfrentar isso não significa redução de emprego. Emprego se assegura, numa medida importante, com investimento público. E o que dá condição para investimento público é enfrentar uma lógica de uma classe dominante que não tem sequer, né, a abertura, né, para pagar imposto. Uma classe dominante que está ali tendo um dos maiores juros do mundo, o maior spread bancário do mundo, né? Essa turma tem tudo, né? Muitas vezes leva isso para fora, são controladas por corporações internacionais que levam as riquezas nacionais para fora, né? Fazem o discurso da privatização da maneira mais cínica possível, né? Então, agora os campos do pré-sal, privatizando. Não pode, é estatal, não funciona, tem corrupção. Quem está comprando os campos? Estatal chinesa e estatal norueguesa. Então, lá fora, estatal pode, aqui não, né? Então, essa lógica, né, precisa ser enfrentada de uma maneira direta e sem rodeios. Agora, né? Guilherme, concretamente, a gente vê que os países que fizeram esse enfrentamento não perseguiram o campo da democracia clássica burguesa, né? Quer dizer, os países que fizeram esse enfrentamento contra o capital financeiro, contra a burguesia predatória, em geral, em particular no terceiro mundo, enveredaram por caminhos, enfim, você pode, depender da corrente política a qual você se filie, você vai chamar de ditadura do proletariado, de governo dos trabalhadores, mas enfim, o fato é que há uma apropriação de uma classe sobre o aparato de Estado. Como eu queria que você me respondesse, você é um cara de esquerda, persegue uma tradição de esquerda. Que críticas você tem, por exemplo, ao que aconteceu na União Soviética, por exemplo? A União Soviética a gente fez tudo isso, virou isso tudo, mas ao custo de milhões de vidas. Na China, a mesma coisa. A China, em que para a burguesia brasileira o estatismo vale, a China teve um custo humano violentíssimo. Quer dizer, como que o teu socialismo se junta com essa ideia da ditadura do proletariado? Laura, primeiro eu quero te questionar num ponto. Essa pauta que eu acabei de dizer aqui, regular sistema financeiro, uma reforma tributária progressiva, né, e uma política de investimento público profundo que permita que as maiorias se apropriem das riquezas do país, isso não aconteceu apenas em países que fizeram revoluções socialistas, né? Até mesmo em países capitalistas que não têm um caráter tão espoliador como o capitalismo brasileiro, isso foi possível. O nosso sistema tributário é um dos mais regressivos do mundo. É difícil encontrar igual, mesmo na América Latina, né? O ponto de vista, a falta completa de regulação do sistema financeiro brasileiro é um escândalo, né? Essa turma deixa algo, quer dizer, desculpe, vem aqui, especula hoje com o câmbio, vai embora e não deixa nada, né? Em vários países do mundo que não são socialistas e não fizeram revolução, não é desse jeito. Então, não necessariamente, né, esta pauta é uma pauta que exige uma insurreição e uma revolução armada, certo? Nós estamos falando aqui até de algumas coisas civilizatórias, né, que foram admitidas em vários países do mundo, mas que nessa configuração do capitalismo brasileiro, um capitalismo de oligarquias, um capitalismo da Casa Grande, um capitalismo que encara Bolsa Família como bolivariano, né, de um nível de segregação brutal, nessa configuração não cabe. É essa configuração que nós precisamos enfrentar antes de qualquer outra coisa. Né? Agora, sobre as distintas experiências históricas, nós temos que tomar cuidado para não fazer leituras extemporâneas, né? As experiências históricas responderam a questões de seu tempo, né? Isso não as absolve dos erros que tiveram, né? É evidente que houve uma série de problemas graves na União Soviética, né? É evidente que quando houve também um grupo que se arvorou como portador da revolução
e que se distanciou dos processos de decisão popular que existiam na origem da Revolução, os soviets, os conselhos, como um processo de decisão, e se apropriou do poder de Estado para si, para falar em nome do povo, né? Isso é algo grave. Isso depois gera desdobramentos, né? Que não responderam também muitas vezes aos interesses da maioria. Agora, me incomoda muito, né, o argumento, obviamente não é o seu, de dizer o socialismo não deu certo em lugar nenhum. Nós temos que nos perguntar também onde é que o capitalismo deu certo nesse mesmo conceito, né? Bom, hoje estava vendo alguns dados sobre o aumento do número de moradores de rua em Nova York. Brutal. Né? Sobre o Piketty, no livro recente, mostrou como o abismo de desigualdade tem aumentado nas últimas décadas nas principais economias do mundo. Nós temos visto uma epidemia de depressão acontecendo no mundo inteiro pela desesperança das pessoas na vida, na política, pela falta de perspectiva de futuro. Não me parece que esse seja um modelo exemplar para a gente se espelhar. Nós temos que pensar em construir coisas novas. Né? Construir coisas novas significa aprender com as lições da história, não repetir os erros da história, né? Aprender com os acertos que a história nos fornece, tanto a nossa história de luta e a história política brasileira, como da história internacional, mas ao mesmo tempo entender que experiências não se repetem. Cada época tem o seu desafio. Né? A nossa época está desafiada a responder uma série de questões. Né? E nós vamos fazer isso, talvez nos inspirando em exemplos, mas nós não vamos fazer isso repetindo exemplo algum. Tem uma teoria aí de que o neoliberalismo, a nova tática é a criminalização de políticos e da própria política em vários países da América Latina, na África do Sul, a justiça interferindo na política, junto com os meios de comunicação que fazem o papel de justificar isso e de criminalizar ainda mais a política pela corrupção. E você acha que existe um desequilíbrio dos três poderes, que a justiça está trabalhando politicamente, e isso é uma tática mesmo em favor do neoliberalismo? Você acredita que isso também é um movimento mundial? O BRICS chegou a incomodar, o G20 chegou a incomodar, o grande capital. Como que você vê essa relação internacional e a judicialização da política? Então, vamos por partes. Primeiro, em relação ao papel do judiciário hoje. Né? Tem se dito muito, e eu acredito que essa analogia faz sentido, que setores do judiciário pretendem ocupar o papel de tutela que os militares ocuparam no passado, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. No Brasil, se nós vermos o que foi o processo desse maior protagonismo político do judiciário, que tem a ver também com, está imbricado com o processo do golpe, você tem um executivo ilegítimo no pós-golpe, um legislativo desmoralizado. Isso cria quase que um vácuo de poder que foi sendo ocupado paulatinamente por setores do judiciário. Não é o judiciário todo, o judiciário não tem também uma unidade política nesse sentido. Mas setores expressivos do judiciário têm se arvorado um papel de decisão política. Isso é muito grave, porque dos três poderes da República, né, com os profundos limites que os outros dois têm, o judiciário é o único que não passa por nenhum crivo de controle social e participação popular. De 4 em 4 anos, mesmo com todos os vícios dessa lógica, se elege um Congresso, se elege um Presidente da República. E o Judiciário? É o poder mais impermeável, mais fechado à participação das pessoas. E é um poder quase oligárquico, até pela sua composição de classe, muitas vezes. Combater... Isso se repetiu no Paraguai, em Honduras... Claro. Foi um novo modus operandi de se fazer golpe.
né, que começou em Honduras. Honduras teve um papel um pouco maior dos militares, não foi só judiciário, mas Paraguai e Brasil, sabe-se lá mais onde. Agora, em relação ao tema do judiciário, combater a corrupção é algo necessário. E a esquerda não pode tergiversar um único momento em relação a isso. Combate à corrupção é fundamental, né? Agora, o combate à corrupção não pode ser usado para que o judiciário faça política, né? Não pode ser instrumentalizado como está sendo e como já foi no passado. O que foi a UDN? O que foi Carlos Lacerda? Né? Foi a instrumentalização de um combate à corrupção e de um discurso contra a corrupção para praticar golpes no país, né? Então, quando o judiciário se comporta como partido político, isso é muito grave para a democracia. Isso está acontecendo hoje no país. Mais do que isso, o judiciário se coloca como acima da lei, dos conflitos mundanos e da própria corrupção. O mesmo judiciário que a semana passada ensaiou uma paralisação para manter um privilégio do auxílio moradia de R$4.000 para muitos juízes e procuradores que têm casa, que têm mansão, muitas vezes. No país afundado numa crise econômica, né? Em que um juiz, quando é pego, por exemplo, vendendo uma sentença, a punição dele é aposentadoria com salário integral, né? Então, queremos combater a corrupção, mas queremos combater a corrupção no judiciário, inclusive, né? Isso é essencial. E essa bandeira do enfrentamento à corrupção não pode ser utilizada de uma maneira udenista, como os setores do judiciário têm feito no Brasil. Em relação à conexão internacional, é evidente que há interesses das grandes potências, né? Há uma geopolítica no mundo. E falar em geopolítica não é teoria da conspiração, né? As grandes potências têm interesse em manter controle de mercados, né? Garantias para suas empresas maximizarem seus lucros, tudo isso, né? E quando países que são vistos como parte do mundo de baixo, do submundo, começam a botar a cabecinha para fora e tomar iniciativas, é claro que isso incomoda. E é claro que isso incide nas reações que os grandes países capitalistas vão tomar e têm tomado, né? A questão do petróleo no Brasil é a expressão clara disso, né? Esse capítulo talvez vai ser contado há 50 anos adiante, quando se abrir os documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Isso basta ver o que o Snowden disse naquele filme, que o Brasil era o país mais monitorado do mundo pela NSA e que a Petrobras era a empresa mais monitorada pela descoberta do pré-sal. Então, é evidente que tem interesses aí e que isso estabelece correlação com os processos de instabilidade política e de movimentos golpistas no Brasil e em outros países do mundo. Agora, Boulos, nós estamos num momento muito interessante, embora trágico, que está marcado pelo assassinato da Marielle, né? Quer dizer, o que a gente está vendo hoje no Brasil é uma irrupção do movimento negro, principalmente, de combate, né? Um movimento que não está aceitando esse crime, que está exigindo providências, um movimento que, enfim, a Marielle virando um símbolo mesmo de todo um povo que sempre foi calado e que agora não aceita mais isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que você já enunciou aí, que é essa manipulação da imagem da Marielle, porque a Marielle está sendo disputada mesmo, né? Quer dizer, ora vem a desembargadora dizer que ela é mulher de traficante, aí vem a Globo dizer que ela era uma coitadinha, sem falar que ela, da potência que era dela lutar contra a intervenção no Rio de Janeiro, e os movimentos de mulheres, particularmente as mulheres negras. Eu queria que você falasse um pouquinho, nesse país marcado pela tradição da Casa Grande e tal, o que significa esse movimento e essa... Porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo isso, nós estamos vendo uma greve muito importante dos professores acontecendo aqui em São Paulo, nós estamos vendo coisas que várias pessoas estão dizendo, o golpe está no momento em que ou vai ou racha,
Você acha isso ou como é que você está vendo esse momento político que nós estamos vivendo e qual a importância da Marielle nesse quesito? Olha, Laura, a execução da Marielle, uma execução brutal, né, mexeu com muita coisa. Né? Primeiro porque ali ninguém tinha como dizer que era uma bala perdida, como se costuma dizer. Né? Ali tinha um alvo muito bem definido, aqueles 4 tiros que atingiram a cabeça da Marielle e que pegaram também e mataram o Anderson, o motorista. Aqueles tiros eram tiros políticos, eram tiros contra um símbolo, contra uma mulher negra vinda da favela, contra uma das lideranças políticas mais combativas e mais promissoras do Rio de Janeiro, que tinha coragem de enfrentar e denunciar os abusos da polícia, que 15 dias antes tinha sido nomeada para a comissão de investigação da intervenção militar no Rio de Janeiro. Para mim isso é o mais importante. Isso, não há como apagar isso. O crime foi brutal. Né? Não tem como colocar uma outra versão. Né? Tá ali. Isso gerou reações no mundo todo. Gerou uma reação em especial, como você mencionou, do movimento negro, em especial das mulheres negras, com muita legitimidade para encampar essa pauta. A Marielle era uma delas. Né? Além de ser uma de todos nós, da esquerda, militante, a Marielle era uma mulher negra que carregava isso, carregava esse símbolo. E é muito legítimo que o movimento negro vocalize essa pauta e se coloque nesse momento. Nós não podemos silenciar e não podemos permitir a segunda morte da Marielle, né? Que é a tentativa de se apropriar da comoção que causou a execução dela para legitimar tudo aquilo que ela sempre combateu. Né? Para legitimar mais endurecimento, mais violência, mais ordem, mais tanques, mais fuzis. Olha o que fizeram com a Marielle, então precisa disso. O Temer fez isso de uma maneira assim, inacreditável. Repugnante. No dia, poucas horas depois da morte, quando vai na televisão e dizer, olha, é por isso que nós temos que reforçar a intervenção militar. Assim, isso é abusivo. Isso é abusivo. E nós precisamos enfrentar essa narrativa e a melhor forma de enfrentar essa narrativa e de homenagear a Marielle, né, é mostrar quem foi a Marielle, o que ela defendia, em que fileiras ela estava, né, onde ela estava, por que ela foi morta. Né? Ao mesmo tempo em que a gente exige justiça, né, nós temos que reforçar esse legado que a Marielle representa. Mas esse discurso de ódio tem chocado um pouco as pessoas. Parece que é um movimento crescente, não sabe se é resultado das redes sociais, se era um discurso que só estava escondido e as redes sociais passaram a amplificar. O fato é que as pessoas se chocam com esse discurso de ódio e quem defende direitos humanos defende bandido, então não merece. Você como psicanalista, como você vê esse discurso de ódio, do ponto de vista psicanalítico, por que ele está crescendo? O ódio ele pode ter várias origens. Né? O ódio tem uma origem social. Numa sociedade como a brasileira, com o nível de desigualdade que a gente tem, isso é um campo fértil para florescer o ódio, né? Para florescer os preconceitos, com o nível de segregação. Existe aí um elemento social nisso. Mas esse discurso de ódio, em especial, que você se referiu, tem muito a ver, na minha percepção, com um momento de crise. Que não é só crise econômica, que não é só crise política, que é crise de valores na sociedade. Né?
percepção que é frequente na psicanálise é que a agressão, a exteriorização do ódio é resultado da insegurança. O estereótipo de que quem odeia é o forte, nada mais falso do que isso. Quem propaga ódio, veneno e intolerância, em geral, é aquela pessoa que está mais insegura e mais fragilizada. Isso, obviamente, não é uma legitimação moral nem de nenhuma ordem. Mas é uma ferramenta que a psicanálise nos dá também para associar toda essa onda com um momento de crise de valores na sociedade e que torna mais urgente do que nunca a necessidade de construção de alternativas. E aqui eu não estou falando só de alternativas eleitorais, alternativas políticas, estou falando de alternativa de um projeto, de uma visão de mundo, que a esquerda brasileira, e aqui entendendo esquerda como aqueles que querem transformar o mundo, aqueles que querem aprofundar a democracia, que querem a igualdade social, a igualdade de oportunidades, em que a esquerda hoje tem o dever de formular um projeto que, diante dessa crise profunda de valores, de futuro, de esperança, uma coisa, no 15M na Espanha, se criou um movimento chamado Juventude Sem Futuro, que era muito expressivo do que estava posto ali. Era um sentimento de descrença no longo prazo. Era comum as pessoas acharem que os seus filhos, ou terem quase a segurança que seus filhos viveriam melhor do que elas. Hoje é difícil ter essa percepção. Nós temos uma profunda desilusão sobre o futuro. E num momento como esse, é um momento fértil para florescer ódio, florescer intolerância, como uma reação a um cenário de insegurança profunda na sociedade. As alternativas de militarização, por exemplo, as alternativas de endurecimento na segurança pública, de extermínio de qualquer um, elas jogam com o sentimento de falta de segurança, com o sentimento das pessoas de estarem inseguras. Então, mais do que nunca, nós temos o desafio de apresentar um projeto, uma visão de mundo, um projeto de país, um projeto de futuro que possa resgatar a esperança das pessoas em algo maior adiante. A aliança que nós, nesse momento, construímos, e quero mencionar aqui também, junto com a Sônia Guajajara, que está nessa chapa junto comigo, uma mulher nordestina, liderança indígena, essa aliança ela tem esse propósito, que não é um propósito que se encerra em outubro desse ano. Claro que nós queremos disputar projeto de país, claro que nós queremos disputar a eleição para valer, mas é uma aliança que tem a perspectiva de construir um projeto para a esquerda brasileira para o próximo período, para as próximas décadas. Sua entrada no PSOL para ficar, politicamente, para nós construímos, seguir politicamente, claro, sem dúvida, dentro do partido. Nós construímos essa aliança. É importante ter isso em mente. Essa candidatura não é uma candidatura estritamente do PSOL. O PSOL teve a grandeza e a generosidade de se abrir para uma aliança junto com um conjunto de movimentos sociais. Mas isso coloca para nós uma perspectiva de futuro que tem que ser muito ampla. Tem que saber dialogar com todo o campo daqueles que querem transformação da sociedade, tem que ter a construção de um projeto a várias mãos, ouvindo muita gente, tem que, a todo momento, saber construir a dialética entre unidade e diferença, ter diferença programática, como nós temos, a Laura começou com esse ponto, uma diferença de posições com o PT, porque eu acho que às vezes a questão de aprender as lições do golpe, ter essa diferença programática não nos impede de enxergar a necessidade de uma unidade ampla nesse momento, pela democracia, contra o retrocesso, contra a barbárie expressa no caso da Marielle, contra a retirada de direitos, o golpe. Essa maturidade política a esquerda precisa ter. O momento exige isso.
O momento exige que a gente consiga olhar adiante, ter um projeto e tentar aglutinar o máximo de forças para este projeto, tanto no processo eleitoral, mas na disputa de opinião na sociedade, e ao mesmo tempo cerrar as fileiras e estar junto para enfrentar todos os retrocessos que estão em curso. Dia 6, daqui 6 dias, né, acho que dessa divisão que tem no Brasil, acho que o Lula é o que mais representa essa divisão. E daqui 6 dias é o julgamento no TRF4 dos embargos e talvez a prisão. Seja preso e inviabilizado eleitoralmente. Eu acho que vai haver uma disputa dos candidatos de esquerda por esse espólio. Nesse momento, se isso acontecer, como você vai se posicionar? Vai tentar vai lutar com o Ciro, com os outros candidatos de esquerda para reunir a esquerda em torno de você? Ou vai continuar ou o discurso de romper com o PT, com essas políticas que deram errado, vai se manter? Como você vê essa possibilidade do Lula não ser candidato e como você vai se posicionar no campo da esquerda? Eu acho que a pior coisa que pode existir na política é urubu, certo? Eu não me presto a esse papel, né? Eu não vou ficar discutindo hipóteses se o Lula for inviabilizado, porque eu acho que isso, inclusive, é uma maneira de naturalizar um processo que é profundamente antidemocrático, que nós lutamos contra e que seguiremos lutando contra, né? Em relação à questão programática, eu me dispus, junto com o movimento que eu faço parte, com vários setores, junto com o PSOL, a tocar essa campanha por algo que a gente acredita. Eu não negocio princípio, eu não negocio posição política, eu não negocio opinião. A leitura que eu tenho em relação aos limites dos governos do PT, sempre fiz dentro do MTST, publicamente. Já dei entrevistas para a Laura falando disso mais de uma vez. Então isso para nós não está em questão. Não vamos fazer arranjo com opiniões e posições programáticas. As nossas posições nós vamos levar até o final. Isso não nos impede de ter unidade em relação a essas questões, até porque muitas dessas opiniões críticas e dos limites dessas experiências, de que hoje os desafios que estão colocados aí além, de que hoje não há mais espaço no Brasil para ter avanço sem conflito, essas opiniões são muito amplas na própria esquerda, a gente no próprio PT que pensa assim, a gente um conjunto de setores que pensa assim. Então, é nisso que eu acredito e vou levar até o fim, e isso não é contraditório em nenhum momento com a defesa do direito do Lula a ser candidato e com o repúdio completo pelo absurdo histórico que seria a tentativa de prendê-lo. E que nós acreditamos não tem como não gerar uma reação na sociedade brasileira. Peraí, você vai dar um indulto para o Lula se você for eleito? Olha, se for eleito, né, não pensaria duas vezes. Uma condenação sem provas, né? Uma sacanagem judicial, uma farsa judicial que foi armada, né? Não pensaria duas vezes em relação a isso. Mas tem um sonho na esquerda, eu formulei mal a pergunta, obviamente, mas tem um sonho da esquerda de ver uma união da esquerda, que agora é o momento da esquerda se unir, criar um programa junto, enfrentar. Você enxerga isso, essa união? Você acha isso possível? Olha, eu acredito que na esquerda tem espaço para unidade e tem que ter espaço para diversidade. A unidade ela tem que ser em relação a, digamos, as nossas cláusulas pétreas. Quais são as nossas cláusulas pétreas? Defesa da democracia, defesa dos direitos sociais, enfrentar o golpe. Nesse momento, essas são as cláusulas pétreas, na minha opinião. Isso passa pela defesa do direito do Lula a ser candidato, isso passa por enfrentar todas as medidas desse governo do Temer. A esquerda precisa estar muito unida nisso, em unidade democrática, em frentes democráticas, nas mobilizações de rua, no discurso político das várias candidaturas do campo progressista e de esquerda. Agora, nós não podemos jogar as nossas diferenças para baixo do tapete, né? Isso não acaba bem, né? O pensamento único não combina com consciência crítica, né?
Nós temos que valorizar a nossa capacidade de consciência crítica na sociedade, o debate programático. Eu acho saudável que existam diferenças programáticas na esquerda e que elas possam se expressar no processo eleitoral sem comprometer uma unidade ampla em torno dos temas fundamentais. Esse é o princípio que a nossa candidatura constrói. Guilherme Boulos, queríamos agradecer imensamente essa entrevista bom, se você, internauta que está assistindo, quiser mandar perguntas para o Guilherme Boulos, mande para a gente, porque a gente vai encaminhar para o Guilherme e ele pretenderá respondê-las na medida do possível e na medida dos compromissos de campanha que ele tem. Muito obrigada, Guilherme, estamos juntos aí nessa luta. Obrigado, gente. Mais uma vez uma satisfação estar com vocês. Obrigada. Valeu.